Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs. É uma alegria muito grande estar aqui com a igreja, depois de tanto tempo, né? Eu e o Roberto, nós estamos ficando em casa aos domingos, mas nós assistimos aos cultos, cultuamos a Deus, junto com os irmãos lá de casa. Eu e o Roberto somos um grupo de risco, né? Um obeso e um diabético, então a gente não pode... está saindo meio fora das regras, das orientações da Organização Mundial de Saúde. Mas eu agradeço à igreja, agradeço ao pastor Arlindo pelo convite, né, por estar aqui, para estar falando um pouquinho com os irmãos, aquilo que Deus tem falado comigo durante esse tempo de pandemia e também durante esses tempos em que nós temos enfrentado as crises, né? Porque pandemia é uma crise que veio agora. Mas muitos de nós já enfrentou várias outras crises, várias outras dificuldades, vários outros desafios. E alguns estão enfrentando desafios hoje que não é só a pandemia, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho. Mas antes da gente começar, a irmã Isabel, ela pediu que a igreja esteja orando pelo seu vizinho chamado Adilson, que ele sofre na luta contra um câncer. Esse é um desafio que essa pessoa está tendo. Então, no final, vamos estar lembrando de estar orando por ele. Vivemos um momento de incerteza, dúvidas, um momento em que tivemos que nos reorganizar as nossas vidas, reorganizar a nossa maneira de viver, tivemos que readaptar para tentar sobreviver e passar pelo ano de 2020 e chegar ao ano 2021. Muitos sonhos foram adiados, outros sonhos foram interrompidos. Vivemos um tempo em que somos desafiados a exercitar a nossa fé a todo momento e a todos os dias. Um tempo em que buscamos, e muitos buscam uma reconciliação com Deus. Outros buscam reconhecer a Deus. Outros buscam conhecer a Deus como Senhor e Salvador. Buscam a salvação. É um tempo de promessas. É um tempo em que nós, crentes, fazemos promessa de sermos crentes melhores. É um tempo em que nós, crentes, fazemos promessas de semear a palavra. É um tempo em que nós, crentes, tentamos fazer aliança com Deus, para que possamos superar a crise. Mas também é um tempo em que muitos de nós, crentes, estamos vivendo, e isso tem aumentado, um quadro de ansiedade, quadro de depressão, de pânico e de compulsividade. Segundo as informações da Organização Mundial da Saúde, nós teremos uma segunda pandemia após o Covid, que é a doença mental. Antes, nós, psicólogos, não podíamos atender online. Só podíamos fazer atendimento online, tinha regras, só estritamente se fosse necessário. Hoje, com o crescimento da demanda, já foi liberado. Qualquer psicólogo pode atender online. Antes, foi liberado para atendimento online para as crianças, para os adultos e não para as crianças. Agora já está sendo liberado o atendimento online também para as crianças. Porque a demanda, a ansiedade, a depressão com criança, adolescente, tem aumentado. É interessante lembrar que quando tudo começou, algumas frases que foram ditas, e a gente pergunta depois, né? Por que será que está acontecendo? Algumas pessoas estão dizendo isso. Mas a preocupação de alguns dos governantes, ou não todos os governantes, era a preocupação das pessoas ficarem em casa e começar a ter muita violência doméstica. Mulheres ficando em casa, homens ficando em casa, poderia aumentar a violência,
o homem batendo na mulher, ou a mulher batendo em homem. Muitos casos de agressão iriam aumentar, porque as pessoas dentro de casa estavam surtando. E o medo dos governantes era que isso piorasse. Então parou de se falar no isolamento social. Isolamento social não era algo que os nossos governantes aprovavam. A desculpa eram as pessoas dentro de casa. Outro era o desespero das pessoas que iriam morrer de fome, né? Aí a gente reporta lá no deserto, né, que as pessoas iriam morrer de fome. Mas por que é tão difícil conviver no lar? De repente descobrimos que o lar não é mais um lugar seguro. Que ficar em casa, estar com a família para muitos é problemático. Não é a solução, é um problema. Então perguntamos, cadê a estrutura familiar? Que relações familiares estão sendo construídas? E que relações familiares serão construídas após o Covid? As crianças, os adolescentes dentro de casa tiveram que ter uma readaptação. Os pais tiveram que conhecer os seus filhos, tiveram que conhecer o seu filho adolescente. A mãe teve que conhecer o seu filho criança, que precisa. O menino de 7 anos chegou para mim e disse, psicóloga. Foi muito interessante. Ele colocou a mãozinha assim e falou, psicóloga, eu estou entediado de ficar dentro de casa. Quero ir para a escola. Isso, uma criança de 8 anos que pode brincar dentro de casa. Então isso quer dizer que os adultos, os adolescentes também, eles estão entediados dentro de casa. Porque jogar, assistir filme na Netflix é algo gostoso, mas enjoa quando é muito. Quando você fica fazendo toda hora, todo dia, se torna enjoativo. O que vai acontecer daqui para frente? Só Deus, na sua infinita misericórdia, sabe. Mas muitos já estão vivendo, antes de começar a pandemia, já estavam vivendo um tempo difícil e desafiador. Talvez uma doença em fase terminal, talvez uma morte na família, talvez um momento difícil financeiramente, talvez algumas decisões que precisavam ser tomadas e não sabia como tomar essas decisões. E esse momento de pandemia só veio aglomerar mais um desafio e mais um momento difícil. Estamos vivendo um momento difícil e desafiador para todos, para todas as pessoas no mundo. Como superar? Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 41, versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Te sustento com a minha destra fiel. Ou te sustento, outra versão pode dizer, te sustento com a mão direita da minha justiça. Isaías 41, 10. Uma promessa de Deus para nós, nesse momento, ou em qualquer outro momento
de desafios em nossa vida, não temer, porque Ele está conosco. Quando nós olhamos para o profeta Isaías, quando ele chegou para o rei Ezequias e falou para o rei Ezequias que ia falar para o povo, que o povo seria levado para o cativeiro na Babilônia, Isaías falou para o povo que iria acontecer, mas Isaías falou: por isso não temas, porque estou contigo. Não te assuste, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. O povo ia passar por uma fase difícil e eles foram levados para o cativeiro, eles foram levados para a Babilônia. Eles passaram pelo momento difícil. Depois você vai para a história, você vai ver Daniel colocado na cova dos leões. Os filhos do rei Ezequias foram levados como escravos, se transformaram em eunucos para trabalhar para o rei da Babilônia. Mas Isaías trouxe a palavra para o povo, que eles seriam levados sim, que o povo seria cativo, mas que Deus estaria com eles. Eles iriam passar por momentos difíceis. Eles iriam passar por momentos de privações, por momentos de provações, mas Deus estaria com eles, sustentando eles com a sua mão direita, com a mão da sua justiça. Meus irmãos, não tem como nesse momento de pandemia a gente não lembrar das promessas de Deus. Nós temos que lembrar as promessas de Deus feitas. Que Ele estará conosco nesse momento, seja nesse momento de pandemia, ou seja em qualquer outro momento. Aí eu faço uma pergunta: por que nós ficamos tão ansiosos então? Por que nós ficamos tão ansiosos? Se nós temos um Deus que está conosco, que não importa se nós estamos atravessando um deserto, Ele estará conosco. Pode faltar a água, pode faltar a comida, o sol pode queimar a nossa pele, mas Deus está conosco sustentando a nossa vida. Por que entramos em desespero? Por que duvidamos da presença de Deus? Por que às vezes é tão difícil crer nesse poder tão grande de Deus? Achar que Deus não está preocupado com a nossa vida, que Ele vai nos sustentar? É uma época em que muitas pessoas ficam com medo de morrer porque não estão preparadas. Claro, todos nós temos medo do desconhecido. Todos nós temos medo de perder uma pessoa querida. Há 15, 20 dias atrás, eu perdi uma pessoa super querida. Semana passada, nós perdemos outra pessoa querida. Dói, machuca. Mas Deus está nos sustentando. Eu não posso esquecer das promessas de Deus. As promessas de Deus feitas para mim e feitas para você. Temos que buscar essas promessas em todos os momentos. Então, o que fazer para superar esse momento? É acreditar na promessa de Deus. Eu estou contigo. Não precisa ter medo do futuro, seja qual for. Deus vai caminhar contigo. Vivemos um tempo de ansiedade, de depressão, de pânico, onde as pessoas temem o futuro e choram pelo passado e não vivem o presente. Esquece de viver o presente, de aproveitar o presente. Fica com medo do que irá acontecer amanhã. Chora pelo que aconteceu lá no passado e fica preso no passado. Segura o passado. Carrega o passado nas costas. A única coisa que nós temos que lembrar do passado são as promessas que Deus fez. O pastor Arlindo falou sobre isso no domingo. Das promessas que Deus fez para nós. Que Deus cuidou do povo. O que precisamos fazer, irmãos, é simples. É saber aonde estamos. Aonde nós estamos. Portanto, se foste ressuscitado com Cristo,
buscai as coisas lá de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque morreste, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1, 2, 3 e 4. Olha só a promessa de Deus, por isso eu te pergunto, aonde você está, meu irmão? Você foi crucificado com Cristo e ressuscitado com Cristo? Se você foi, nós temos que buscar as coisas lá de cima. Nós não podemos ser ressuscitados com Cristo e continuar buscando as coisas da terra. Porque as coisas da terra não vai satisfazer a nossa alma. As coisas da terra não vai satisfazer o nosso espírito. As coisas da terra vai trazer para nós a destruição da nossa alma e da nossa mente. Por isso que ele fala que nós precisamos buscar as coisas que são de cima. A nossa mente, ela precisa buscar as coisas que são de cima. Se você quer ter vitória sobre depressão e sobre ansiedade, busque as coisas que são de cima. Porque enquanto você estiver buscando as coisas que são da terra, elas não vão preencher o seu coração. Ela não vai satisfazer a sua alma. Por isso que aqui nesses versículos fala, portanto, se foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá de cima. Por isso eu te pergunto, aonde você está, meu irmão? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já foi crucificado na cruz com Jesus? Você já ressuscitou com Jesus? Você já é uma nova criatura? Aí você pode buscar as coisas lá de cima, porque elas farão sentido para você. As coisas lá de cima não faz sentido para quem não é convertido. As coisas lá de cima não faz sentido para quem não passou pela cruz. Só vai fazer sentido para aqueles que foram transformados pelo sangue de Jesus, por aqueles que receberam Jesus Cristo na sua vida. Por isso eu pergunto, aonde você está, meu irmão? Porque se eu estou ressuscitado com Cristo, eu tenho que ter a renovação de mente dia após dia. Eu tenho que buscar essa renovação de mente. Buscar as coisas que são de cima. Com a renovação da vossa mente. Precisamos renovar a nossa mente. Porque a nossa mente, ela direciona os nossos pensamentos. E os nossos pensamentos direcionam nossas ações. E os nossos comportamentos são reflexo do que está na nossa mente. Por isso que a renovação de mente ela é importante para o crente. Por isso que a renovação de mente ela é importante para o evangélico, para a nova criatura, para aqueles que são chamados de crente. Porque se nós não temos uma renovação de mente, nós vamos continuar agindo do mesmo jeito que nós agíamos. Buscar as coisas que são de cima. Os pensamentos direcionam as nossas ações. Quando mais eu conheço a Deus e a inculco na minha mente a palavra de Deus, mais as minhas ações irão refletir a presença de Deus. E mais eu conheço de Deus e eu confio nesse meu Deus. Eu não tenho dúvida do que vai acontecer na minha vida. De que qualquer coisa que acontecer, Deus estará comigo. Ele vai estar me sustentando. Se eu tiver que atravessar o deserto, Deus vai me sustentar. Temos que crer na promessa de Deus. Mas eu posso crer nessa promessa renovando a minha mente. Quando eu tenho a renovação da minha mente, buscando as coisas que são do alto, lá em Romanos 12, 2 nos diz, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer conhecer qual é a perfeita vontade de Deus na sua vida?
Renove a sua mente. Busque a renovação da sua mente com a palavra de Deus. A gente ensina as crianças a todos os dias versículos para elas inculcarem na cabeça dela. O inculcar na cabeça, meus irmãos, é ir além da emoção e ir para a razão. Porque quando chega na razão, esse versículo faz diferente no momento de tempestade na vida da criança e nas nossas vidas também. Nós crentes temos que decorar versículos. Nós crentes temos que saber e conhecer a palavra de Deus para atravessarmos os nossos desertos da vida. Porque se não conhecemos as palavras de Deus, o nosso barco ele balança. O nosso barco vai virar qualquer coisa no meio do mar. E nós não conseguiremos andar. Se quero superar esse tempo difícil, ou qualquer tempo difícil que você tem na sua vida, um tempo que está desafiando a sua fé, precisa renovar a sua mente. Precisa buscar as coisas que são de cima. Com a renovação da mente vencemos a ansiedade, porque experimentamos paz nesse momento. Você começa a ficar ansioso, você lembra o que a palavra de Deus fala sobre a ansiedade. Você busca a confiança em Deus. Você busca o conforto. Quem lembra o que está escrito em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7? Quem lembra, levanta a mão. Pastora, você não vale, pastora. Nem você, nem o pastor Roberto. E nem o Samuel. Abra sua Bíblia, meus irmãos. Você já ouviu falar muito nesse versículo, e você conhece esse versículo, mas você não sabe aonde ele está. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: lance sobre ele toda a sua ansiedade. Por que lançar sobre ele toda a sua ansiedade? Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Aqui não está falando para você escolher uma ansiedade para lançar sobre ele, não. Tá? Eu vou lançar essa ansiedade aqui porque ela é menorzinha, então eu vou mandar para Deus. Não, eu vou lançar essa daqui porque essa aqui, né? Não, ele não está falando para você escolher. Ele está falando para você lançar toda a sua ansiedade. Se ele está falando para você lançar toda a ansiedade, é para você confiar nele, não é para você ter dúvida. Se você está com um parente enfermo, lança a ansiedade para Deus. Se você está doente, lança essa ansiedade para Deus. Se você está ansioso, com medo do futuro, ou porque o passado te atormenta, lance essa ansiedade para Deus. Deus pede para você lançar para Ele. Em Filipenses 4, 6 e 7. Alguém sabe o que está escrito em Filipenses 4, 6 e 7? Diz assim, pode dar um tempinho para os irmãos abrirem. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha que promessa maravilhosa de Deus para nossas vidas. Não andeis ansiosos. Qual é a parte que a gente não entende, meus irmãos? Que nós não estamos entendendo que Ele já está falando para mim e para você. Não andeis ansiosos, confia em mim. Confia, traga para mim o vosso pedido de oração. Traga para mim as suas súplicas. Traga para mim o teu coração. Traga, venha até mim.
A renovação de mente, meus irmãos. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso saber o que está dizendo a palavra de Deus, as suas promessas. Eu tenho ouvido as ministrações de quinta-feira, as ministrações de domingo. Nós temos celeiros de pregadores aqui na igreja. E como é maravilhoso ouvir as pessoas trazendo aquilo que elas estão realmente sentindo e aprendendo com Deus. O testemunho do Valtinho, que coisa linda. A Claudinha, domingo, quinta-feira, falando sobre o amor de Deus. O irmão Marcelo falando sobre a vida de Pedro. Sim. Agora, na próxima quinta-feira, é o irmão André, né? E nós temos que conhecer esse Deus que nós estamos pregando, que nós estamos ministrando. Eu tenho que conhecer esse Deus que eu estou falando. O que Ele é real na minha vida. Que diferença Ele faz na minha vida. O desafio de eu crer nesse Deus, eu preciso conhecer esse Deus, porque quanto mais eu conheço, mais eu vejo o que Ele faz. Quando a gente vê, na semana passada, o pastor Arlindo falando que o povo deixou de entrar na terra prometida. Moisés não entrou na terra prometida porque ele deixou de buscar a voz de Deus. E ele se irou com o povo. Ele não entendeu o que Deus estava dizendo para ele, que era para ele ir lá na pedra e não era para se irar. E ele ficou bravo. E ele perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida. Quantos de nós perdemos as bênçãos porque nós não conhecemos esse Deus? Porque perdemos a esperança. Deixamos de confiar no que Ele pode fazer nas nossas vidas, porque queremos que seja feito no nosso tempo. E Deus está trabalhando conosco e nós não queremos aceitar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Eu tenho que falar para Deus o que eu preciso. Eu tenho que compartilhar com Deus a minha angústia. Eu tenho que compartilhar de Deus a minha miséria, a minha necessidade. Eu tenho que dizer para Deus o meu pecado. Deus já sabe, mas eu preciso falar. Eu preciso falar. Nós vivemos um tempo em que nós precisamos buscar a nossa renovação de mente a todos os dias. Porque olha só, diante de Deus, pelas orações e súplica, com ações de graça e a paz de Deus, que excede todo o entendimento. O que vai acontecer, meus irmãos? Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Está aqui a promessa de Deus. Está aqui a promessa de Deus, o que vai acontecer quando a gente não andar ansioso e quando a gente colocar os nossos pedidos diante de Deus, as nossas súplicas. O que Ele vai fazer com nossos corações? Ele vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Mas nós falamos assim, mas nós somos seres humanos, né? Nós vivemos no mundo. Tá certo, eu concordo. Né? Vivemos no mundo, somos seres humanos. Mas olha o que Jesus disse lá em João 16, no versículo 33. Lá em João, no versículo 16, 33, fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só o que Jesus está falando aqui para os seus discípulos e para nós. Ele não está falando assim, olha, a vida de vocês vai ser maravilhosa, tá? Tudo de bom vai acontecer com vocês. Eu, quando me converti, quando falaram para mim do Evangelho, falaram isso para mim. Falaram que todos os problemas seriam resolvidos. Que Jesus Cristo era a solução da minha vida. Eu tinha 16 para 17 anos, adolescente, né? Tempinho atrás.
A Convenção Batista Brasileira, ela estava fazendo uma campanha, eu não sei se a pastora Sandra lembra, que era Jesus Cristo é a solução, né? E eu fui convertida justamente nessa época. Então, pregaram para mim que Jesus Cristo era a solução de todos os problemas da minha vida. Eu estava passando uma crise financeira na minha família, o meu pai estava financeiramente falido, né? Havia perdido tudo que ele tinha. Quando me pregaram isso, o que eu vou pensar? Que Jesus vai resolver tudo, né? Mas isso não aconteceu, né? Continuamos com a crise financeira, mas com Jesus. Depois eu aprendi que Jesus Cristo é a solução para os nossos problemas, sim. Para nossas aflições. Ele vai estar conosco, ajudando a resolver. Ele estará conosco quando nós estivermos caminhando no meio da tribulação. E Ele vai nos sustentar. E é isso que Ele fala aqui para os seus discípulos, em João 16:33. No mundo tereis aflições. No mundo você vai ter problemas. No mundo você vai ter doença. Mas não esqueça que eu sou o teu Deus. Que eu sou o teu Deus e eu estarei contigo. Então não tenha medo. Não tenha medo. É isso que Ele está dizendo para nós. Porque Ele fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O próprio Jesus está nos alertando que passaremos por aflições. Mas que Ele estará conosco. Precisamos estar buscando as coisas que são do alto, para entendermos que iremos passar pelo deserto, para entendermos que no deserto vai ser difícil, mas Deus vai nos sustentar. Por isso eu preciso ter certeza de quem é Deus na minha vida, e nós só temos essa certeza com a renovação da nossa mente, buscando as coisas que são do alto. Porque são buscando as coisas que são do alto, meus irmãos, que a gente valoriza o nosso casamento, que nós valorizamos os relacionamentos familiares, que nós nos relacionamos melhor com nossos filhos, que nós nos relacionamos melhor com os irmãos da igreja. Quantas famílias são cristãs, dizem evangélicas e brigam entre si, irmão que não fala com o irmão. Quantas igrejas estão irmãos brigando com o irmão por causa de diferenças que se pensam. Porque uns têm uns pensamentos e outros têm pensamentos diferentes e brigam e não aceitam os irmãos do jeito que ele é. Quando buscamos as coisas que são de cima, nós nos tornamos melhores, porque nós buscamos nos parecer com Jesus Cristo. E isso não pode acontecer se nós não buscarmos as coisas que são de cima, porque eu quero ser mais parecido com Deus. Aí eu vivo aqui na terra, pegando as coisas que são da terra, as porcarias que o mundo me oferece, e que leva à destruição. Segundo uma pesquisa, divórcio, separação dentro das igrejas se tornaram algo comum. Comum. Separam por causa do temperamento, separam por causa de traição, separa, não sei mais porquê. Calma aí, peraí, alguma coisa está errada. Quando um casal busca as coisas que são de cima, quando um casal busca a renovação da sua mente, eles têm um objetivo, que é santificar um ao outro. Não sobra espaço para traição, meus irmãos. Não sobra espaço para temperamento. A sua mulher pode ser terrível, mas você vai amá-la. O teu esposo pode ser terrível, mas você vai amá-lo. Porque você vê nele que ele é um homem que Deus te deu. A renovação da nossa mente faz com que nós resolvemos nossos problemas de relacionamento. A minha mãe tem 3 irmãos, com ela 14. Né? Então são uma família de 14 filhos. Mas é muito engraçado. Alguns são crentes, alguns não são nada, outros são católicos, e é uma coisa só. Quando eles se reúnem, é muito engraçado. Aí uns já falam assim, ó, fulano vai vir, então não pode falar isso perto de fulano, porque ele acha ruim. Ó,
A mulher do fulano vai vir, também não pode ficar falando as coisas, tem que respeitar para não virar briga. Mas acontece que eles são um povo que eles bebem muito. Aí acaba falando o que não deve. Né? Então, geralmente, quando eles se reúnem, geralmente acontece alguma coisa e acaba um ou outro ficando sem falar. Mas e sem falar que eles ficam, é 2 dias, 3 dias, ali a pouco está todo mundo reunindo de novo. Está todo mundo falando com o outro de novo. E é uma família que tem mais de, se for contar, tem mais de 200 familiares, entre tio, cunhada, primo, não sei o quê, um monte de gente. Mas é uma família que briga, mas está junto. Tem famílias cristãs onde todos são crentes que estão brigados e não se reúnem à mesa para comer e são crentes. Pessoas estão sofrendo porque não sabem perdoar um ao outro. Renovação de mente. Se nós não buscarmos o que vem do alto, nós não superamos o que nós queremos. Porque a nossa mente, se eu não tenho uma mente de Cristo, e se eu confio de que eu posso fazer as coisas, você vai poder fazer as coisas, mas uma hora você vai cair. Porque quando a nossa mente não é comandada pelo Espírito Santo, quando a nossa mente ela não é cheia das coisas que vêm do alto, a qualquer momento ela pode nos trair. E ela trai. Se você não assistiu ainda, assiste um filme chamado Divertidamente. Aproveita esses momentos de pandemia e assista esse filme. Tem uma cena muito interessante desse filme. Tem a alegria, tem o nojo, tem o ódio e tem a tristeza. E tem uma outra que eu esqueci. A raiva. Isso. Mas o que é interessante é que, num determinado momento do filme, a alegria ela fica correndo para um lado e para o outro, querendo deixar a menininha alegre. E ela vai e faz um círculo e manda a tristeza ficar lá dentro. E fala para a tristeza, você não sai daí, fica aqui dentro desse círculo. Para a tristeza não atrapalhar a alegria da menina. E a alegria vai fazer algumas coisas junto com os outros para a menina ficar alegre. Mas de repente, olha o que acontece. Aquela tristeza que está aqui nesse círculo, ela sai daqui. E ela vai para um lugar onde ela não poderia ter ido e mexe nas bolas da alegria. E sabe o que acontece da menina? A menina estava alegre, de repente a menina fica triste de uma hora para outra. Assim é a nossa mente. Por isso que a nossa mente ela tem que ser controlada pelo Espírito Santo. Por isso que a nossa mente tem que ser controlada por Deus. Por isso que nós temos que estar buscando a renovação da nossa mente dia após dia. Para que eu não caia na besteira de achar que eu posso controlar a minha mente com pensamentos positivos. Que eu posso controlar a minha mente fazendo alguma coisa para ajudar. Não adianta. Tem que ser Deus controlar a minha mente. Quando eu busco a renovação da minha mente, eu busco inculcar na minha cabeça os valores da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. Quando eu inculco na minha cabeça a palavra de Deus, quando ela chega na razão, eu consigo trabalhar o emocional. Quando o nosso emocional está sem controle, a razão precisa entrar em ação. Mas para isso, precisa de recursos. Se eu não tenho nenhum recurso, se eu não posso conhecer a palavra, fica difícil. Eu preciso renovar a minha mente, inculcando a palavra de Deus a todos os momentos. A nossa mente ela vai refletir o que nós somos, através das nossas atitudes, do nosso comportamento. O que colocamos na nossa mente é o que nos define. As nossas ações, o que nós queremos. Muitas pessoas vivem no marasmo espiritual. Depois de você chegar em casa, você procura o significado de marasmo espiritual. Marasmo espiritual deixa uma pessoa sem coragem para fazer absolutamente nada. E a sua mente ela se torna a oficina do diabo.
Quando eu era adolescente, eu ouvia muito isso. Mente vazia, oficina do diabo. Eu não entendia isso. Depois, quando eu comecei a fazer psicologia, e eu fui fazer a minha especialização em neuropsicologia, eu entendi a importância da nossa mente estar ocupada. E nós devemos ocupar com a palavra de Deus. Quando a nossa mente não está em Cristo, não conseguimos nos relacionar, qualquer tempestade nos derrubamos. Nós nos colocamos acima de todos. E tem uma coisa muito interessante, às vezes as pessoas que não buscam uma renovação de mente, vivem dentro das igrejas, mas estão com seus corações amarrados, estão com seus corações amargurados, não conseguem vivenciar um Deus vivo e um Deus fortalecedor da nossa fé. A minha fé, ela aumenta a partir do momento que eu conheço a Deus. A partir do momento em que eu creio e eu acredito nas promessas que Deus me fez. Você quer ser curado da sua ansiedade? Você quer ser curado da sua depressão? Busque renovar a sua mente. Busca mexer-se. Não fica parado. Saia do comodismo. Encha a sua mente. Não deixe a sua mente num vazio e nem num vício. Porque só preenchendo a sua mente, você vai conseguir superar as crises que talvez você possa passar. Estamos vivendo tempos difíceis e desafiadores. Como superar? Renovando a nossa mente a todos os dias. Para que você e eu tenhamos condições de crer na promessa que Deus fez a você e a mim. Que, por isso, não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. Amém? Eu vou convidar a igreja a se colocar em pé. Eu não sei como está a sua vida, não sei como você anda, mas eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. E eu quero que você imagine um lugar muito bonito. E que você imagine que neste momento, quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu não vou fazer regressão com ninguém não, tá? E nem vou fazer hipnotizar não. Eu só quero que você feche os seus olhos, que você pense num lugar bem bonito, num jardim, num lugar onde você, naquele lugar secreto, tá? E que você imagine que Deus, nesse momento, está olhando para você e está dizendo assim para você: por isso, não temas, porque estou contigo. Não te assustes, porque sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a mão direita da minha justiça. Não temas. Pai querido, Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, que possamos entender, ó Pai, que nós precisamos estar renovando a nossa mente, que nós precisamos buscar a Ti a todo dia, a todo momento, a toda hora, conhecer a Tua palavra, ó Deus, para passar pelas aflições desse mundo, para termos a vitória que é nos garantida, ó Deus querido. Cuida de cada irmão que está aqui presente, ó Pai. Queremos te pedir pela pessoa, o Adilson, que é vizinho da irmã Isabel, que o Senhor possa estar ministrando sobre a vida dele, ó Pai. Queremos te pedir, ó Pai, também neste momento, ó Deus querido, que o Senhor venha trazer a tua proteção, ó Pai, para aqueles que estão trabalhando nos hospitais, ó Pai, para as pessoas, os médicos, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, ó Deus, os psicólogos que estão ali dentro dos hospitais, ó Deus, fazendo o trabalho, ó Pai. Ó Deus, esteja cuidando de cada um, esteja cuidando do teu povo, ó Pai. Eu sei, ó Deus, que o teu poder
pode fazer com que essa pandemia seja encerrada, ó Pai, seja acabada, ó Deus querido. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nós reconhecemos o Teu poder, ó Pai, e nos ensina a acreditar nesse poder a cada momento da nossa vida, a nós colocarmos a nossa fé e a nossa esperança em Ti, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a nos colocar diante de Ti as nossas ansiedades, ó Pai, as nossas súplicas, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, ó Deus, a acreditar que o Senhor está atravessando conosco o deserto, ó Pai. Não importa o que irá acontecer, mas que o Senhor estará conosco, ó Senhor. O Senhor será o nosso consolo, ó Pai, e o Senhor estará nos dando a vitória, ó Pai querido. Ó Deus, renova a nossa mente, ó Pai. Faz com que nós venhamos a ter, ó Senhor, uma mente fortalecida em Cristo Jesus, uma mente com conhecimento da palavra, ó Pai, uma mente que busca, ó Deus, o Teu entendimento em Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, por estar aqui, ó Pai. Obrigada porque o Senhor sustentou a minha vida, ó Pai. Obrigada porque o Senhor me tirou da ansiedade, ó Pai. Obrigada pelo milagre que o Senhor fez em minha vida, ó Deus. Obrigada, ó Pai querido. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. E nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém.